Ok, estamos prontos. Temos o primeiro-ministro no telefone e temos uma boa conexão. Parece que essa é o tipo de conexão que não vai causar problemas. E sua voz está saindo lindamente, Keir. Então eu só quero. Sim, está. Você soa ótimo. Eu só quero começar dizendo que este é um dia muito especial porque é o dia da vitória. Segunda Guerra Mundial, 8 de maio. E apenas por acaso, temos o primeiro-ministro no telefone e fomos grandes aliados nisso, e é muito incomum que o acordo comercial esteja vencendo. E nós assinamos no mesmo dia em que tivemos uma grande vitória, a maior de todas. Então, estamos falando cada vez mais sobre o dia da vitória porque fomos uma grande parte disso, e o mesmo aconteceu com o Reino Unido. E é apenas, eu não sei como você chamaria isso. É simplesmente incrível que esse dia seja o mesmo dia em que assinamos um tremendo acordo comercial para ambos os países. Então, vou começar apenas acrescentando que acabamos de concluir o acordo de terras raras com a Ucrânia. Isso foi totalmente ratificado e aprovado pelos seus ramos legislativos. E nós apreciamos isso, e eu estarei falando com o presidente em breve, um pouco mais tarde. E nós apreciamos isso, mas o acordo agora está todo assinado e ratificado. E temos acesso a uma quantidade massiva de terras raras, de altíssima qualidade. Esta manhã, estou entusiasmado em anunciar que alcançamos um acordo comercial inovador com o Reino Unido. País incrível! Hoje é um dia de vitória para a Segunda Guerra Mundial. Vencemos a guerra junto, exatamente 80 anos atrás, então não poderia haver uma manhã mais perfeita para alcançar este acordo histórico. E o tempo está lindo lá fora, vou te dizer isso, Keir. Tempo lindo. Está tão perfeito lá fora. Mas realmente, em particular, o acordo com um dos nossos aliados mais próximos e queridos. E estamos tão felizes que foi assim que aconteceu. Quero agradecer ao primeiro-ministro Starmer e sua equipe muito talentosa pelo excelente trabalho e parceria. O acordo de hoje com o Reino Unido é o primeiro de uma série de acordos comerciais que minha administração tem negociado nas últimas 4 semanas. Com este acordo, o Reino Unido se junta aos Estados Unidos ao afirmar que reciprocidade e justiça são princípios essenciais e vitais do comércio internacional. O acordo inclui bilhões de dólares em aumento de acesso ao mercado para exportações americanas, especialmente na agricultura, aumentando dramaticamente o acesso para carne bovina americana, etanol e, praticamente, todos os produtos produzidos por nossos grandes agricultores. Nosso secretário, como você sabe, da Agricultura está aqui. Brooke, muito obrigado. Obrigada. Estar aqui. É um bom dia. Você vai informar os agricultores. Além disso, o Reino Unido reduzirá ou eliminará inúmeras barreiras não tarifárias que discriminavam injustamente os produtos americanos, mas agora isso está se tornando, eu acho, realmente um ótimo acordo para ambos os países, porque também será realmente ótimo para o Reino Unido. Então, eles estão abrindo seu país. O país deles estava um pouco fechado, e nós apreciamos isso. Eles também vão acelerar a entrada de produtos americanos através do processo de alfândega deles, então nossas exportações vão para uma forma de aprovação muito rápida. E não haverá burocracia. As coisas vão se mover muito rapidamente em ambas as direções. Os detalhes finais estão sendo redigidos nas próximas semanas. Teremos tudo muito conclusivo, mas o acordo em si é muito conclusivo. Achamos que quase tudo foi aprovado. Então é bom para ambos os países. E também receberemos novo acesso ao mercado para produtos químicos americanos, maquinário e muitos outros produtos industriais que não eram permitidos. E eles acabarão recebendo produtos que poderão precificar e, se gostarem mais deles, e nós fazemos ótimos produtos, eles estarão comprando esses produtos, mas eles não estavam disponíveis no Reino Unido. Além disso, em um passo histórico, o acordo inclui planos que trarão o Reino Unido para o alinhamento de segurança econômica com os Estados Unidos.
É o primeiro do seu tipo. Então, temos um grande manto de segurança econômica, e isso é muito importante e nos sentimos muito confortáveis com isso, porque tem sido um grande aliado, verdadeiramente um dos nossos grandes aliados. Quero dizer, muitas pessoas dizem que é nosso maior aliado, não quero insultar ninguém dizendo isso, mas posso dizer que é certamente um dos nossos maiores. Ei, bem no topo. E eles são os primeiros de quem estamos falando. E, a propósito, temos muitas reuniões planejadas para hoje e amanhã. E todos os países querem fazer acordos. E temos uma reunião. Como você sabe, Scott irá para a Suíça no sábado. E isso será muito interessante. Vamos descobrir, mas acho que eles também querem muito fazer um acordo. Ambos os países concordaram que a segurança econômica é segurança nacional e trabalharemos juntos como aliados para garantir que tenhamos uma base industrial forte, controles de exportação apropriados e proteções para tecnologias e indústrias-chave como o aço. O aço é um grande fator. Ambos os países se tornarão mais fortes com o aço e coisas necessárias para o militar. Você sabe, costumávamos construir navio e outras coisas, literalmente em um nível que ninguém jamais viu e não temos. Relaxamos, e eu diria que o Reino Unido certamente relaxou, mas agora vamos deixar de relaxar ambos e trabalharemos juntos. Mais uma vez, quero agradecer ao primeiro-ministro Starmer. Ele tem sido incrível por sua parceria neste assunto. A relação especial e o vínculo externo é realmente um vínculo externo e interno entre nossos dois países. Em breve será mais forte do que nunca, e nós realmente temos um ótimo relacionamento. Quero apenas dizer que os representantes do Reino Unido têm sido tão profissionais. Tem sido uma honra fazer negócios com todos eles, e em particular com o primeiro-ministro. E eu gostaria de apresentá-lo agora para dizer algumas palavras. Senhor primeiro-ministro, por favor, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente Donald. Este é realmente um dia fantástico, histórico em que podemos anunciar este acordo entre nossos dois grandes países, e eu acho que é um verdadeiro tributo à história que temos de trabalhar tão próximos, juntos. Posso prestar homenagem, Donald, à sua equipe de negociação também, particularmente Howard e Jamieson, que fizeram um trabalho incrível, um trabalho muito profissional, e minha equipe também. Duas equipes de negociação trabalharam rapidamente agora, por várias semanas, para concretizar este acordo. Hoje, acordo realmente importante. Isso vai impulsionar o comércio entre e através de nossos países. Isso não vai apenas proteger empregos, mas criar empregos, abrindo acesso ao mercado. Como você disse, Donald, o momento não poderia ser mais apropriado, porque não só foi há 80 anos hoje que a vitória veio para a Europa e no final da Segunda Guerra Mundial. Mas claro que naquele dia, o Reino Unido e os Estados Unidos estavam juntos como os mais próximos aliados. Donald, eu acho, e até mesmo na hora porque você pode ou não saber que foi, mais ou menos nesta hora do dia, exatamente há 80 anos, que Winston Churchill anunciou a vitória na Europa. E isso levou a grandes celebrações por toda a Europa, por toda a América, mas particularmente no Reino Unido. Literalmente pessoas saindo para a rua, colocando bandeirinhas, indo até o palácio. Então poder anunciar este grande acordo. No mesmo dia, 80 anos depois, quase na mesma hora. E como estávamos há 80 anos, com o Reino Unido e os Estados Unidos lado a lado, eu acho que é incrivelmente importante, torna isso verdadeiramente histórico. Esse relacionamento próximo perdurou ao longo desses 80 anos. Como você sabe, Donald, quando se trata de defesa e segurança e compartilhamento de inteligência, é claro, não há dois países que sejam mais próximos do que os nossos dois países. E agora levamos isso para novos importantes territórios ao adicionar comércio e economia. A proximidade do nosso relacionamento é construído, como você diz, sobre essas noções de justiça e acordos recíprocos.
Sempre tivemos um arranjo justo e equilibrado entre nossos países. Isso se baseia nisso, de forma extremamente importante, para setores como a fabricação de automóveis, e para aço e alumínio e muitos outros. E sim, podemos terminar de acertar alguns dos detalhes, mas há uma plataforma fantástica aqui, incluindo, é claro, no lado da tecnologia, onde acho que estou certo ao dizer que somos os únicos 2 países ocidentais com setores de trilhões de dólares quando se trata de tecnologia. E no final das contas se resume a, como você disse, Donald, segurança econômica é segurança nacional. Em termos de segurança nacional, temos sido absolutamente os aliados mais próximos, por tantos anos, mantendo a paz, através dessa estreita aliança, essa amizade. E agora adicionamos a isso este acordo sobre comércio e economia. E eu quero agradecer a você pela sua liderança nisso, Donald, e pela forma como sua equipe negociou isso. E estou muito satisfeito que conseguimos este acordo. Finalizamos. Construímos uma plataforma incrível para o futuro. Então, muito obrigado, Donald. Agora vou fazer uma conferência de imprensa. Acho que você tem sua imprensa com você. Mais sobre os detalhes, acho que se você ligar para o Howard, podemos lidar com isso através de alguém da minha equipe. Isso é ótimo. Bem, senhor primeiro-ministro, muito obrigado. É uma honra. Vamos ter um relacionamento contínuo, talvez melhor do que nunca. Sabe? Não sei se a mídia sabe, mas os Estados Unidos e o Reino Unido têm trabalhado há anos para tentar fazer um acordo e nunca chegou lá. Sim. Mas aconteceu com o primeiro-ministro. Então, quero parabenizá-lo. Sim, com este presidente, este primeiro-ministro, alcançamos o que muitas pessoas tentaram alcançar por muitos anos. Certo. E estou realmente satisfeito Isso parece completamente histórico e em um especial, aniversário de 80 anos, também. Então, Donald, muito obrigado. É realmente bom ter conseguido fechar este acordo. Tributo a ambas as equipes, tributo aos nossos países e tributo à sua liderança. Obrigado. Você vai fazer sua entrevista e eu te vejo em breve. Talvez fale com você mais tarde. Mas muito obrigado. Uma coisa incrível. Não posso te dizer que, por tantos anos, mesmo enquanto eu estava sentado, todo mundo falava e falava e falava sobre um acordo que parecia um acordo natural, mas não foi feito. Mas agora foi feito conosco. Então me sinto muito orgulhoso de ter feito parte disso. Keir, muito obrigado. Obrigado, Donald. E falaremos novamente em breve. Muito bem. Até volta. Tchau. Por que eu não faço isso? Por que eu não deixo o nosso secretário de comércio, Howard Lutnick, dar uma pequena descrição do acordo? Bem rápido. E então, o lado bom, o lado muito bom, também falará sobre isso, talvez, assim você tem uma visão bastante equilibrada. Eu acho que é Foi apenas um acordo que, pensávamos, era muito complicado. Tornou-se muito simples. Está abrindo o país, para o qual realmente não tínhamos o tipo de acesso que eu teria pensado. Fiquei surpreso. Acho que é por isso que o acordo nunca foi feito antes. Sabe, eles estão trabalhando nesse acordo há 25 anos. E nós o concluímos e o concluímos. Realmente vai ser ótimo para ambos os países. Então, Howard, se você puder ir e depois alguém mais, você pode escolher quem você quiser, quem quer fazer isso. Tenho a sensação de que você vai fazer isso, certo? Então, vocês vão em frente, depois responderemos perguntas em seguida. Acho que você terá uma boa ideia do tamanho. É um acordo muito grande, um negócio muito importante. E Howard vai em frente. Então, o Reino Unido é a 6ª maior economia do mundo e a 4ª maior, para a qual exportamos, certo? Então, é um mercado enorme, um dos 10 principais mercados. Se você se lembra do dia da libertação, eles estavam em 10% porque temos um comércio equilibrado com o Reino Unido, certo? Eles dizem que tem um superávit, mas, claro, isso inclui barras de ouro, que é. Então, vamos apenas chamar de comércio equilibrado. Então, como você abre um mercado em comércio equilibrado? As pessoas acham que é impossível. Sempre acharam que era impossível. Até o presidente Trump aparecer e mudar a forma como as coisas funcionam.
Então, aqui está o que conseguimos. Abrimos novo acesso ao mercado, etanol, carne bovina, maquinário, todos os produtos agrícolas. Eles concordaram em abrir seus mercados, e isso adicionará 5 bilhões de dólares em oportunidades para os exportadores americanos. Então, a pergunta é por quê? Por que eles fariam isso agora? Por que eles nunca fizeram isso antes e ainda temos nossa tarifa de 10%, que gerará 6 bilhões de dólares de receita para os Estados Unidos? Então, a ideia era como eles mantêm seus empregos, protegem sua economia e fazem o melhor para seu povo enquanto abrem o mercado para nós? E a maneira é, eles estudaram isso. A equipe deles foi excepcional e tentaram identificar os mercados dos quais estão importando de outras pessoas e tentar enviá-los para a América. Então, por que eles? Porque eles sempre favoreciam os outros e não a nós. E o que eles fizeram foi encontrar maneiras de fazer isso, para que tenhamos novo acesso, certo? Mas os trabalhadores do Reino Unido estão protegidos. E esse foi o equilíbrio. Então você tem. Fizemos um acordo com eles em automóveis. Se você não está fabricando aqui, cobramos uma tarifa de 25%. Mas o presidente, e a propósito, quero deixar isso claro. Enquanto Jamieson e eu trabalhamos duro, este foi o acordo do presidente. E as pessoas pensam, não é assim que funciona. Se você teve a chance de sentar ao lado dele, eu tenho o melhor negociador à minha esquerda. E se você não acha que aproveitamos o fato de ele ligar para o primeiro-ministro e fechar esse acordo, você não entende quem é o presidente dos Estados Unidos. Então, ele é o finalizador. Ele fecha acordos que nunca conseguiríamos fechar, porque ele entende de negócios, ele entende de acordos. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, ele concordou que eles poderiam enviar 100 mil carros para a América e pagar apenas uma tarifa de 10%. E isso protege a indústria automobilística deles. E lembre-se, nós fazemos 16 milhões de carros por ano, então isso é apenas cerca de 0,6%. Mas para o pessoal do setor automotivo do Reino Unido, isso representa dezenas de milhares de empregos, que o presidente concordou em proteger para eles. Então ele fez esse acordo, certo? Então, aço e alumínio, certo? O negócio de aço deles foi destruído como de todo mundo, destruído, por pessoas despejando aço em seus mercados. E a British Steel havia anunciado que estava fechando. Então, o governo britânico, como parte desse acordo, nacionalizou a British Steel. E eles vão seguir os tipos de modelos que fazemos. Eles vão impor tarifas, vão impor cotas. Eles querem fazer isso com a América, para que possam fazer parte do ressurgimento do aço e do alumínio na América. E isso salva, novamente, milhares e milhares de empregos. Então, se você for passo a passo, o aero e comercial, o aviões. Eles vendem motores Rolls-Royce para a Boeing. Concordamos em permitir que motores Rolls-Royce e esse tipo de peças de avião venham sem tarifas. E o que você vai ouvir hoje é que haverá um anúncio no Reino Unido de que eles estão comprando aviões da Boeing no valor de 10 bilhões de dólares. Mais tarde hoje, mas vou deixar o nome da companhia aérea anunciar por quê. Isso cabe a eles. Parte deste acordo sempre foi fazer isso junto e fazer isso de forma forte. E você pode ver os números neste quadro. Tudo sobre este quadro funciona excepcionalmente bem para os Estados Unidos da América. Ele estabelece o plano de que você pode trabalhar conosco em automóveis, pode trabalhar conosco em aero e comercial, pode trabalhar conosco em produtos farmacêuticos se você tiver uma cadeia de suprimentos que seja segura em segurança nacional. Nos sentimos muito bem com o acordo. Você ouviu o primeiro-ministro. Ele se sente muito bem com o acordo, certo? E começamos com 10% e terminamos com 10%. E o mercado para a América está melhor. E este é um exemplo perfeito de por que Donald Trump produziu o Dia da Libertação. As pessoas não entendem. Ele faz as coisas acontecerem em um curto espaço de tempo. Isso teria levado Jamieson e eu 3 anos. Em vez disso, conseguimos fazer em 45 dias. Porque trabalhamos para Donald Trump. Então, Jamieson, meu parceiro em tudo isso. Talvez, Jamieson, você gostaria de falar um pouco e depois passaremos para o Reino Unido. Claro. Feliz em fazer isso. Todos fizeram ótimos comentários.
Eu só tenho que repetir o que o presidente e o primeiro-ministro disseram quando falamos sobre o dia da vitória na Europa. Isso é algo que estamos esperando há décadas, e não há dia mais apropriado para fazer isso. E quando nós damos um passo para trás e olhamos algumas semanas a partir de agora, ou meses a partir de agora, ou anos a partir de agora, vamos olhar para este dia e apreciar melhor o significado. E eu só vou dizer também, em termos de negociação, quero dizer, os negociadores do Reino Unido. Você sabe, nós temos um bem aqui. Fez um trabalho incrível, certo? Você entra em guerras quando age assim. E o embaixador, ele sabe mais sobre comércio do que muitos aqui, baseado em seu histórico. E eu diria, sobre este acordo, senhor presidente, o que mostramos é que é hora de mudar a maneira como fazemos comércio. As pessoas disseram que não poderíamos fazer uma tarifa global. Nós fizemos uma tarifa global. Disseram que ninguém iria querer negociar conosco. As pessoas querem um acordo. Disseram que ninguém faria ofertas. Você viu aquele monte de ofertas que eu mostrei ontem? De todos esses países, disseram que não conseguiríamos acordos. Temos um acordo com a sexta maior economia. Concordamos em ter um comércio justo e recíproco. Fizemos rapidamente. Muito obrigado, Peter. Sim. Ótimo trabalho. Obrigado. Senhor embaixador. Bem, senhor presidente, muito obrigado, de fato, por nos receber esta manhã. E muito obrigado também por essa intervenção de última hora, muito típica sua, com sua ligação para o presidente, exigindo ainda mais deste acordo, do que qualquer um de nós esperava. Então, obrigado por isso. O primeiro-ministro ficou encantado, obviamente, em receber essa ligação, tarde da noite. Mas você levou isso a outro nível, e acho que o ponto que eu faria é duplo. É que, se vamos reequilibrar e reconstruir o comércio internacional, de uma forma que atenda todos os nossos interesses, então é melhor fazermos isso juntos, do que separadamente e distantes, e é isso que estamos em uma missão, para fazer. Mas em segundo lugar, você fez o que disse que faria. Você disse ao primeiro-ministro, quando ele veio e nós visitamos no Salão Oval, que você faria um bom acordo comercial com o Reino Unido, que faria isso rapidamente e que seríamos os primeiros. E você cumpriu isso, sabe? Você foi fiel à sua palavra. Então, muito obrigado, de fato por isso. Para nós, não é o fim, é apenas o fim do começo. Quero dizer, ainda há mais que podemos fazer para reduzir, tarifas e barreiras comerciais para abrir, nossos mercados, um para o outro, ainda mais do que estamos concordando em fazer hoje. Mas isso também nos fornece a plataforma, o trampolim, para fazer o que eu acho que será ainda mais valioso para ambos os nossos países no futuro, que é criar uma parceria tecnológica, entre os Estados Unidos e o Reino Unido, para que possamos aproveitar a ciência e a tecnologia a fim de criar indústrias e empregos futuros e fazer isso juntos da maneira como já trabalhamos tão próximos na área de segurança nacional e defesa, Podemos simplesmente levar isso para ainda mais áreas, de ciência, empreendimento e esforço. Então, estamos ansiosos, para fazer isso nos, próximos, meses. Você nos lançou extremamente bem, hoje. Isso apenas, na minha opinião, como o primeiro-ministro disse, apenas mostra que dois países que confiam um no outro, que têm confiança um no outro e são familiares um com o outro, podem fazer, não apenas por nós mesmos, mas por aqueles e pelo resto do mundo, que precisam se beneficiar de um sistema de comércio internacional maior e melhor. Obrigado, lindamente dito. Que sotaque lindo, também. Eu gostaria de ter esse sotaque. Obrigado. Minha mãe ficaria orgulhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguma pergunta? Sim. E você descreveu este acordo como um acordo completo e abrangente, e ainda assim aconteceu apenas com alguns animais, e é o fim do começo. Claramente, há muito mais trabalho a ser feito. Com todo respeito, você está exagerando o alcance e a importância deste acordo, porque você é um presidente que precisa de um resultado em um momento difícil.
Eu acho que é um ótimo acordo para ambas as partes. Para nós, estamos abertos. Eu não sabia o quão fechado estava. Bastante fechado. O mercado, como você sabe, o Reino Unido. E isso abre um mercado tremendo para nós. E funciona. Muito bem, muito bem. Muitos ativos. Você vê o gráfico. E esses são ativos tremendos. Mas temos tentado, e quando você pergunta por que nós, referindo-se ao seu país, temos tentado por anos, e eles têm tentado por anos fazer um acordo, inclusive quando eu estava no, você sabe, primeiro mandato. Sempre havia pessoas conversando, mas não estavam conseguindo concluir. Mas por 25 anos antes disso, eles estavam sempre tentando fazer um acordo. Um acordo muito significativo. Na verdade, até eu olhar os números, não percebi que este é um acordo muito. Acordo conclusivo. Mas achamos que podemos expandi-lo ainda mais. Mas este é um acordo no limite máximo. Não como você disse. Você disse isso. Realmente, de forma incorreta, este é um acordo no limite máximo que vamos tornar maior. E nós o tornamos maior. Maior através do crescimento. Mas temos ativos tremendos envolvidos. Fiquei surpreso ao ver o quão grande é o seu país no comércio. Na verdade, um dos maiores em tecnologia e tantas outras coisas. É a agricultura. Eu realmente não sabia. Dependendo da sua definição, está entre 4, 5 ou 6. Isso é bem grande no mundo. Então fiquei muito impressionado com isso. Mas vamos levá-lo a novos níveis. É um grande negócio agora. Mas eu acho que vai crescer por conta própria. Vai crescer. E, com o tempo, serão feitas mudanças. Serão feitos ajustes porque somos flexíveis. Veremos coisas que podemos fazer ainda melhor. Mas é muito conclusivo. E achamos que todos ficarão felizes. E o povo do seu país ficará muito impressionado com o resultado. E eles poderão comprar de mais pessoas. Eles poderão precificar as coisas de forma diferente. Eles poderão obter alguns produtos que não estão disponíveis para eles. Para eles agora, que fazemos melhor do que qualquer um no mundo. E é simplesmente algo que é ótimo, que se concretizou. É tão bom, porque temos muitos países querendo fazer um acordo. E muitos países estão muito insatisfeitos que acontece que escolhemos este, para ser honesto com você, mas há muito tempo. Nosso aliado mais antigo, ou quase isso. Acho que algumas pessoas também reivindicam isso, mas vamos colocá-lo no topo. Acho que vai ser algo muito especial para o Reino Unido. E especial para os Estados Unidos. Presidente, por favor. Obrigado. Senhor. Presidente, Rhaegar disse, dude dele caler, quão perto você está de mais acordos e quando espera o próximo? Muito perto. Temos inúmeros acordos. Sei que Howard vai voltar assim que isso terminar, sua coletiva de imprensa. Ele tem muitos. E Scott, que está bem aqui, que é fantástico, a propósito. Você foi ótimo na televisão esta manhã. Quero que você lhes dê uma pequena lição sobre o mundo e economia. Mas Scott vai para a Suíça se encontrar com a China. Você sabe, eles querem muito fazer um acordo. Todos podemos jogar jogos. Quem fez a primeira ligação? Quem não fez? Não importa. Só importa o que acontece naquela sala. Mas vou te dizer que a China quer muito fazer um acordo. Vamos ver como isso se desenrola. Todos os países ao longo dos últimos 40, 50 anos literalmente exploraram os Estados Unidos no comércio, no militar, na proteção, em todas as diferentes coisas. E agora, estamos fazendo acordos justos. E, neste caso, é ótimo porque realmente não estávamos muito envolvidos. Você tem a União Europeia, que é. Acho que você tomou a decisão certa anos atrás. Não sei se você se lembra, eu estava inaugurando Turberry no dia em que você estava votando. E me perguntaram, isso vai acontecer ou não vai acontecer? Eu disse, não, eles vão seguir seu próprio caminho. É melhor para eles. E eles fizeram. Acho que vai acabar sendo uma decisão muito inteligente. Mas uma grande parte dessa decisão sempre foi isso. Você poderia fazer um acordo com os Estados Unidos. E eles não conseguiram fazer isso, mas agora conseguiram. E é tremendo. Você sabe, é muito importante. Isso sempre foi uma grande parte da sua decisão sobre o Brexit. E eles nunca conseguiram fazer esse acordo. Você sabe, foi difícil. E isso aqui é incrível com o tempo.
Este foi muito tranquilo. Foi rápido e tranquilo. E muito bom senso, como eu gosto de dizer, esse tremendo bom senso. Mas isso vai tornar seu país muito maior em termos de comércio. E vai tornar nosso país muito maior em termos de comércio também. Sim. Obrigado por isso. Tom Batema da BBC. Obrigado, senhor presidente. Você me mencionou. A BBC. Ótimo. Muito bom. Eles tratam meu jogo. Você me mencionou. Uma exportação de carne bovina. O Reino Unido atualmente não aceita carne bovina americana devido aos seus próprios padrões alimentares. Você está pedindo ao Reino Unido que aceite todos os americanos produtos de carne bovina e de frango. Bem, acho que eles vão aceitar o que quiserem. Temos bastante disso. Temos todos os tipos. Temos todas as classificações que você pode ter. Como você sabe, Bob Kennedy está fazendo um trabalho tremendo, e ele está, eu acho, provavelmente se dirigindo para o seu sistema. Com químicos, sem isso, sem aquilo. Acho que estamos indo nessa direção, parece ser. Mas também temos isso. Então somos um país muito grande. Temos muita carne bovina. Somos um país muito grande. Então, será ótimo, sim. Sim. Vamos falar rapidamente sobre a carne bovina americana. E não pode ser subestimado. Sou Brooke Rollins. A propósito, quão importante é este acordo e o que isso significa para os agricultores e pecuaristas americanos. Especificamente em relação à carne bovina, isso vai aumentar exponencialmente nossas exportações de carne. E para ser muito claro, a carne bovina americana é a mais segura, de melhor qualidade e a joia da coroa da agricultura americana para o mundo. Então, eu acho que uma parte realmente importante deste acordo não é apenas a redução das tarifas do etanol de 19 para 0, o que para nossos produtores de grãos é um grande negócio, mas também para a carne bovina. E à medida que avançamos, sei que nossa incrível equipe de comércio está analisando todas as carnes, todos os produtos, realmente, todas as nossas exportações agrícolas. E eu não sei se há uma indústria que tenha sido tratada de forma mais injusta e tenha sofrido mais do que a nossa indústria agrícola. Então, estamos ansiosos para... Estarei no Reino Unido na segunda-feira, conversando com meu colega de lá para a próxima, realmente para a próxima semana, e estou ansioso para expandir isso por todo o país. Acho que podemos dizer que temos o melhor do mundo, os melhores tratores, o melhor de tudo no mundo. E dizem que nossa agricultura não fica atrás de nenhuma, entende? E será um grande ativo. As pessoas vão poder ter opções de escolha e terão mais disso. E isso significa preços mais baixos. Que tal fazermos você e depois você? Tenho uma pergunta para a TV italiana. Daniele Compatangelo, La 7, TV 2000, Planetine Mídia. Parabéns pelo acordo. Vemos grandes receitas no gráfico. Mas e o resto da Europa? É um dia de vitória, mas parece que outros países europeus estão perdendo o trem. Pretendemos fazer um acordo com a Europa. Nós descobrimos que a União Europeia é tratada de forma extremamente injusta, muito difícil, e se prejudicam ao fazer isso. E eles realmente querem fazer um acordo. Estaremos lidando com eles. Estamos lidando com eles atualmente. Então, isso cobrirá praticamente o resto. Mas isso foi separado por causa do Brexit. Em particular, você sabe, isso foi um acordo separado. Sempre parece tão natural. Quero dizer, toda a mídia diria que isso parecia ser como, por que isso aconteceu? 25 anos? Por que não aconteceu há muito tempo? E sempre foi incrível para mim. Alguém diria, temos que fazer um acordo, mas este acordo se encaixou. O primeiro-ministro fez um trabalho fantástico. Seus representantes são totalmente profissionais e se deram bem, e simplesmente pareceu funcionar. E eu acho, uma das razões pelas quais funcionou é porque explodimos todo o sistema. Se tivéssemos lidado com você separadamente, ou, você sabe, país por país, estranho, e explodimos todo o sistema, foi muito justo para os Estados Unidos, muito injusto para os Estados Unidos. E eu acho que, por causa disso, isso funcionou tão bem e estou honrado que foi o primeiro acordo, por favor. Bem, por que você não vai para o fundo? Sim. Obrigado. Estou com London James. Vou dizer que este é um grande dia para James London porque agora os Aston Martins estarão disponíveis para a América ao estendê-lo para o cinema. Você falou sobre uma grande tarifa sobre filmes e gostaríamos de saber se haveria alívio para as mulheres britânicas. Mas há uma discussão sobre isso separadamente.
E como você sabe, estamos colocando tarifas nesse filme específico, você disse, os cineastas, e vamos aplicar algumas tarifas para trazê-los de volta. Porque muitos deles deixaram este país. Todos vivem aqui. O dinheiro vem daqui. Tudo vem daqui, mas eles os fazem em outros países. Então vamos fazer algo para trazê-los de volta. Talvez em grande medida. Mas James London não tem nada com que se preocupar com isso. Posso te garantir, James. E, você sabe, Sean Connery era um amigo meu. Sean Connery foi responsável por eu conseguir aprovação de zoneamento em Aberdeen. Ele disse, deixe o cara construir seus campos de golfe. Eu estava há 4 anos no processo, e era impossível em Aberdeen. E ele, não sei, ele simplesmente se levantou um dia e disse isso. Assim que ele disse isso, eu consegui as aprovações em cerca de 2 minutos. Então ele era um grande cara, Sean Connery, e um grande personagem. Mais tarde no ano, você vai voltar? Você vai para... Escócia? Temos muitos investimentos lá. Temos Torberry, Aberdeen. Temos, como você sabe, Doonbeg na Irlanda, bem na costa. Todos estão na costa. Só tenho interesse se estiverem na costa. E nós temos bons investimentos lá. Lindo, sim. As conversas vão bem este fim de semana entre o secretário Bassett e o embaixador Greer com seus homólogos chineses. Não de forma preventiva, mas se as conversas forem bem, você consideraria reduzir a tarifa sobre a China? Bem pode ser, digo, vamos ver. Agora, você não pode subir mais. Está em 145, então sabemos que está caindo. Acho que vamos ter um relacionamento muito bom. Sabe, eu sempre me dei muito bem com o presidente Xi. Esse relacionamento foi muito perturbado pela Covid quando a Covid chegou. Mas nos damos muito bem agora. Quero dizer, o relacionamento foi prejudicado com muitas pessoas, muitos países quando a Covid chegou. Mas acho que vamos ter um relacionamento muito bom. Espero ter um relacionamento muito bom com a China, Scott. Acho que é uma reunião muito amigável. Eles estão ansiosos para fazer isso de uma maneira elegante. A China, como você sabe, tem um enorme superávit comercial conosco. E nós não podemos, sabe, simplesmente não podemos ter isso. Mas acho que vai ser muito bom para ambos os países. Eu gostaria de ver a China aberta. Você sabe, uma das grandes coisas aqui e ninguém saberia disso, mas o Reino Unido estava amplamente fechado, estava muito fechado para o comércio. E agora está aberto. E muitos dos repórteres financeiros estão muito felizes com isso porque tanto eu os escuto. Espero que eles consigam abrir os países. E então você compete de forma justa, mas você não pode competir quando não é permitido ir lá. A China seria o exemplo número 1 disso. Você sabe, está muito próximo. Quase conseguimos da última vez antes da Covid e isso não deu certo. Mas fizemos um ótimo acordo com a China. Eles tiveram que comprar 50 bilhões de dólares em nossos produtos alimentícios. Foi um ótimo acordo, indo muito bem para nossos agricultores. E então, quando Biden entrou, nada. Você sabe, ele não aplicou isso. E ficou menos. E, no final, você sabe, destruiu um ótimo acordo. Foi um ótimo acordo. Mas, não, eu acho que vamos ter um bom fim de semana com a China. Acho que eles têm muito a ganhar. Eu realmente acho que eles têm muito mais a ganhar do que nós de certa forma, mas acho que vamos ter um fim de semana muito bom. Fale com inteligência. Sim, claro. Dependendo do que Scott diz, nós meio que... Scott está cuidando de certos países e Howard está cuidando de outros países. Quero dizer, eu gostaria de ter mais 10 de cada. Se nós, então poderíamos fazer todos de uma vez, mas não haverá tempo. Faremos vários dele, e então haverá um tempo. Acho que posso dizer a Scott e Howard, nós vamos apenas dizer, porque entendemos os países, entendemos o que eles querem. Onde nós vamos apenas fechar o acordo. Em outras palavras, não precisamos do envolvimento do país porque já tivemos isso. E diremos que este país em particular, que tinha grandes superávites, digamos, nós tínhamos, portanto, déficits, que este país em particular vai pagar uma tarifa de 25%, ou 30%, ou 50%, ou 10%, ou o que quer que seja. Isso foi, acho que devemos explicar agora. Uma das coisas que fizemos aqui e que iremos. Raramente fazemos, é sobre carros. Reduzimos de 25 para 10 na Rolls-Royce. Porque a Rolls-Royce não vai ser fabricada aqui.
Eu nem pediria para eles fazerem isso. É um carro muito especial. E é um número muito limitado também. Não é, você sabe, uma das grandes montadoras que fabrica milhões de carros. Eles fabricam um número muito pequeno de carros que são super luxuosos. E isso inclui Bentley e Jaguar. Então, temos alguns carros muito especiais. Então, para ajudar essa indústria, e isso é, realmente, você sabe, coisas feitas à mão. Eles têm feito isso há muito tempo no mesmo local. E eu disse, sim, isso seria bom. Vamos ajudá-los com isso. Mas isso é diferente de uma montadora que surge e fabrica milhões de carros. O que eles estarão fazendo em nosso país? Eles vão construir. Temos muitas fábricas, plantas de automóveis, sendo construídas ou que serão construídas em breve. Acho que podemos dizer que estaremos perto de 10 trilhões de dólares de investimento. Acho que já estamos nesse número agora, se somarmos algumas das que ainda não ouvimos falar. Quero dizer, temos algumas subindo agora mesmo. Eles têm plantas surgindo e nem sequer falaram conosco. Eles estão fazendo isso por causa das tarifas. E as tarifas sempre foram usadas contra nós. E eu nunca entendi. Eu costumava ficar de lado. Como você sabe, a China pagou centenas de bilhões de dólares em tarifas quando eu era presidente. Mas até então, a China nunca pagou nada. E, você sabe, eles realmente nos prejudicaram bastante. Do ponto de vista do comércio, mas, agora, estamos usando tarifas para nosso benefício. Agora temos perto de 10 trilhões de dólares. Pense nisso, 10 trilhões de dólares. Se você olhar para a administração anterior, e estamos falando de essencialmente 2 meses, porque poderíamos dizer 3, mas levou um tempo para deixar o escritório em perfeita forma. Levou um tempo para fazer as coisas. Mas, uma vez que começamos, quando você pensa nisso, perto de 10 trilhões de dólares de investimento. Houve anos em que os Estados Unidos não fariam isso no total, não fariam 1 trilhão de dólares em um ano, não chegariam nem perto de 1 trilhão de dólares. Nós fizemos 10 trilhões de dólares em 2 meses. Então, é incrível o que está acontecendo. Estamos recebendo ligações. Isso tem a ver com chips, tem a ver com carros. Nós costumávamos fabricar chips. Tínhamos a Intel e costumávamos fabricar chips. Tínhamos um monopólio de chips. Tudo era feito aqui e agora, ao longo de anos, por causa de presidentes que não sabiam o que estavam fazendo. Eles permitiram que esse negócio fosse roubado de nós. A maior parte se mudou para Taiwan, e você provavelmente estava na mesma posição, certo? Porque você tinha muita capacidade de fabricação de chips, mas eles a transferiram. E se tivéssemos dito, tudo bem, se você quiser mover para Taiwan, tudo bem. Mas se você quiser vender de volta para os Estados Unidos, vamos colocar uma tarifa de 50% ou 100%. Eles nunca teriam saído. Mas tínhamos pessoas aqui que não entendiam isso. E é uma pena, mas agora eles estão voltando porque eu estou dizendo isso. Estou dizendo isso com 40 anos de atraso. Mas eles estão voltando. Como você sabe, temos os maiores fabricantes de chips do mundo, gastando, em um caso, 300 bilhões de dólares, em outro caso, 500 bilhões de dólares, o mesmo que a Apple, e em outro caso, 200 bilhões de dólares. E vamos ter uma grande participação, uma participação muito substancial no mercado de fabricação de chips. É um prazer. Ser uma visita amigável. Mas você espera que seja apenas uma formalidade para quebrar o gelo? Ou eles vão entrar em negociações substanciais? Acredito que sim. Acredito que seja substancial. Acho que gostaríamos de dizer sim. Estamos tendo uma reunião para nos encontrar. Bem, estamos nos encontrando. Então o que vamos fazer? Falar sobre nos encontrar novamente? Então, acho que vai ser substancial. Acho que podemos dizer isso, certo? Scott, muito substancial. Agora, a China quer fazer algo. E veja, eles têm que fazer neste ponto. Você sabe, essencialmente, eles ganhavam 1 trilhão de dólares por ano, e agora eles não têm absolutamente, você sabe, nenhum negócio por causa das tarifas. Eles não têm negócios, e eles querem ter negócios. E nós queremos que eles tenham negócios. Queremos que eles se saiam bem. Queremos que eles se saiam muito bem. Então, acho que vai ser muito substancial. Porque os negócios têm caído, como você mencionou. Na China. Mas estão nos vendo. Como resultado, os portos aqui nos Estados Unidos, o tráfego realmente diminuiu. E agora milhares de trabalhadores portuários e motoristas de caminhão estão preocupados com seus empregos. Isso significa que perdemos menos dinheiro.
Quando vejo isso, significa que perdemos menos dinheiro. Olha, a China estava ganhando mais de 1 trilhão, 1,1 trilhão, na minha opinião. Números diferentes, de 500 bilhões a 1 trilhão ou 1 trilhão. Era 1,1 trilhão. E, francamente, se não fizéssemos negócios, estaríamos melhor, certo? Você entende isso? Então, quando você diz que desacelerou, isso é uma coisa boa, não uma coisa ruim. Mas vamos fazer de modo que eles possam. Eu gostaria de dizer que eles podem se sair melhor, na verdade, em termos de resultado final. Gostaríamos de ver a China aberta para que possamos competir na China. Você sabe, dar às pessoas algo que elas nunca tiveram, sabe? Acesso a algo que seria ótimo para o mundo. Seria ótimo para nossos negócios. E acho que seria ótimo para a amizade. Espero que muitas pessoas pensem que sou um cara militante. Eu não sou, eu acho que. O comércio pode trazer uma amizade maior com a China, pode ser algo bom. Mas, você sabe, uma das coisas que eu sei que o Scott vai falar, que está bem no topo da lista é abrir e deixar nossos negócios entrarem na China, porque quando você fala sobre um país fechado, esse é um país realmente fechado. E eu acho que seria ótimo se fosse aberto e desse às pessoas muitas opções. Criaria muitos empregos, muito de tudo. Então, eu acho que seria uma grande coisa para a China. E isso vai ser uma das coisas que discutiremos, como discutimos com o Reino Unido. Sim. Senhor. Prefeito, pergunta ao senhor. Presidente. Sim. Por favor, Grã-Bretanha tem a ver com a linha de base de 10%? Eu acho que isso está definido porque tem a ver com muitas coisas diferentes, incluindo o passado. Você sabe, há muitas coisas do passado que discutimos, e isso é muito inclusivo. Incluímos tudo. E isso está bem definido. Sim, por favor. Sim, senhor presidente. A tarifa de base de 10% estabelecida é um modelo para esses futuros acordos comerciais? Não. Você não vai mantê-lo aqui. Vai ficar todos os dias. Não, esse é um número baixo. Eles fizeram um bom acordo. Muitos. Alguns serão muito mais altos porque têm enormes superávites comerciais. E, geralmente, eles não nos trataram bem. Uma coisa com o Reino Unido. Eles tinham, você sabe, um mercado um pouco fechado, não como a China, por exemplo, mas sempre nos trataram com grande respeito. Eles nos trataram com grande respeito. O modelo de 10 bem é provavelmente o mais baixo. Portanto, eles, você sabe, fizeram esse acordo. Mas eles, você sabe, tivemos apenas uma relação muito especial com eles. Eles, tipo, eu não faria esse acordo com carros, a menos que alguém me mostre que há outro tipo de carro comparável a um Rolls-Royce. E não há muitos. Este é um bom comercial para a Rolls-Royce, mas eles podem encomendar muitos carros. Eu me pergunto se você gostaria de comprar. Bem, quero dizer, isso é. Da última vez que isso aconteceu, eu ficaria feliz em sugerir um desconto, obviamente um desconto muito modesto. Eu tive muitos deles. Você sabe, da última vez que isso aconteceu, acabei comprando um Tesla. Sim, obrigado, Mary. Mary, o Lincoln Daily Wire. Eu tinha uma pergunta sobre o acordo do Reino Unido hoje. Ouvi dizer que havia conversas de que parte do acordo dependeria de o Reino Unido respeitar a liberdade de expressão e a liberdade de religião. Eu sei que o vice-presidente está realmente interessado nisso. Falou sobre isso no início deste ano. Houve alguma garantia que vocês receberam nesse sentido? Você quer lidar com isso? Sim, isso não fez parte da conversa. Nossa conversa foi uma conversa econômica do início ao fim, encerrada pelo presidente ontem. Foi um acordo comercial. Abriram seus mercados. E também proteger seus trabalhadores, expandir nossos mercados e ajudar nosso. Isso foi sobre negócios, religião. Negócios são uma espécie de semi-religião, mas não tão importante. Eu não quero me meter em. Vá em frente. Penny. Eu não sei se nós, o fundo, desculpe. Senhor presidente, você vai pedir à China para ajudar a fechar, sabe, a lacuna entre a Ucrânia e a Rússia? Acho que é uma coisa natural de se pedir, claro. Eu não sei. Bem, acho que estamos fazendo um bom progresso. A luta está um pouco diferente do que era. Acho que se não estivéssemos envolvidos, a Rússia estaria, sabe, indo em frente para talvez conseguir tudo. E, sem o nosso envolvimento, eles seriam capazes de conseguir
Porque fornecemos muitas coisas diferentes, de forma tola, mas fomos meio que recompensados ao fazer o acordo de terras raras que mencionei antes. Acho que estaremos muito envolvidos em tentar acabar com aquele banho de sangue. É um banho de sangue. É uma situação horrível. 5.000, na verdade é mais do que isso. Mas são 5.000 soldados em média por semana, principalmente soldados, estão sendo mortos. Jovens, pessoas bonitas. Quero dizer, eles estão sendo mortos. Eu vejo as imagens de satélite voltando, partes de corpos espalhadas pelos campos, cabeças e braços. É tão terrível. Nunca vi nada assim. E, se conseguirmos parar isso, seria uma grande conquista. Estamos tentando arduamente e estamos perto. E o senhor Witkoff está conversando constantemente de um lado para o outro. Ele é um verdadeiro profissional. Ele tem um ótimo relacionamento com ambos os países. E acho que temos uma boa chance. Da mesma forma, estamos tentando trabalhar com o Irã para resolver isso sem ter que entrar em qualquer bombardeio. Como dizemos, grande bombardeio. Eu não quero fazer isso. Eu quero que eles trabalhem. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos. Está bem. Fizemos muito. Vamos trazer a polícia. Obrigado, senhor. Presidente, Evan Lawrence, como você fez o Reino Unido ceder nas barreiras não comerciais? E qual foi o acordo de última hora, ou pedido? Bem, acho que foi realmente apenas uma parte do todo. Quero dizer, eles têm tantas coisas que são tão boas para eles. Vai ser tão bom para o país. E isso foi meio fácil. Não foi. Tínhamos barreiras comerciais não de mercado. Eu chamo de barreiras comerciais não de mercado ou não monetárias. E várias delas não tão ruins quanto alguns países. Alguns países têm praticamente nenhuma tarifa, mas o resto é tão brutal que você não consegue fazer negócios com eles, certo? Então, é uma pergunta muito importante. Não, eu acho que o acordo geral funcionou muito bem do ponto de vista deles. Eles estavam dispostos a ceder isso para obter outras coisas. E você pode querer falar sobre isso, senhor Abbas. Olha, ponto sobre o acordo é que continuaremos reduzindo tarifa e barreiras não tarifárias. Este é um cenário contínuo. Foto é um filme. Não é uma imagem estática aqui. É um filme. Continua. E ambos estamos comprometidos em liberar o comércio entre nossos países. Ambos estamos comprometidos em liberar o investimento entre nossos países. E o ponto sobre esse acordo é que ele fornece um modelo muito bom e uma plataforma de lançamento muito boa para o que podemos continuar a fazer e construir no futuro. E é isso que ambos estamos determinados a fazer. Lembre-se, você conhece muitos homens do bem. Muitos de... Parece um pouco confidencial. Que tal só mais uma coisinha, certo? Bem, o acordo foi fechado e foi muito bem conduzido do outro lado também. Mas, muitas dessas coisas sobre as quais estamos falando, temos falado sobre isso por 25 anos. É difícil explicar quando. Se você não estivesse sentado atrás desta bela mesa resoluta, você simplesmente não entenderia. Tenho ouvido falar sobre fazer um acordo com o Reino Unido há 25 anos. E especialmente na época do Brexit. Eles queriam fazer um acordo, então saíram do Brexit e fizeram um acordo. E foi mantido natural. E simplesmente não podia ser feito. Não podia ser feito. Boas pessoas. E este é um acordo maior. Este é um acordo muito maior, melhor e mais forte para ambos, do que jamais contemplamos antes. É um grande acordo. Praticamente todos disseram que terminaria em fracasso, que terminaria em lágrimas, e terminou exatamente no oposto. Mas, senhor presidente, posso dizer que isso se deve ao secretário Lutna e ao embaixador Greer, que foram absolutamente fantásticos. Mas, ontem recebi uma ligação muito diplomática, que apenas empurrou as coisas para a linha de chegada, e foi do seu novo embaixador no Reino Unido. E é formidável. Warren Stevens está aqui. Onde está o Warren? Bem aqui. E o Warren, ele está voando para Londres amanhã à noite. Ele vai ser muito popular com o povo britânico. Ele vai ser um embaixador muito bem-sucedido. E você ficou desapontado? E ele tem bastante dinheiro. Esse cara tem bastante cuidado.
Esse cara tem bastante cuidado. Preciso me encontrar com Ursula von der Leyen, a presidente da União Europeia, planejando-se. Oh, ela é tão fantástica. Ela é tão fantástica. Espero que nos encontremos. Sim, a resposta é sim. Eu a vi. Na verdade, eu a vi há alguns dias. E eu acho que definitivamente nos encontraremos. Sim, a União Europeia é. Eles querem um acordo. Todos querem um acordo. Todos querem um acordo com os Estados Unidos. E fazemos isso. E vamos fazer acordos justos. Estou apenas honrado que este foi o primeiro. Vá em frente, por favor. O presidente do Federal Reserve, senhor presidente, disse que você teria que chamá-lo para uma reunião. Você planeja se encontrar com ele? O que você acha dele? É como falar com uma parede. Ele deveria ser. Eu não tenho certeza. O Banco da Inglaterra cortou. Bem, o Banco da Inglaterra cortou. A China cortou. Todo mundo está cortando, menos ele. Eu não sei. Vamos ver o que acontece. Eu o chamo de tarde demais. Powell atrasado. Esse é o apelido dele. E é uma pena. É ridículo. Então, reunião. Ele está sempre atrasado. Mas, neste caso, não vai importar tanto porque nosso país é tão forte. Somos tão poderosos em termos de força econômica e o que fizemos. E vou te dizer uma coisa. Se não tivéssemos nosso primeiro mandato, você não estaria. Criamos coisas no primeiro mandato. Cortamos mais regulamentações do que qualquer presidente na história. Cortamos os impostos mais do que qualquer um na história. E um fator muito importante vai ser o projeto de lei tributária que temos agora. Aquele grande e belo projeto de lei, como chamamos, que abrange todos os maiores cortes de impostos da história. Maior do que até mesmo da primeira vez. E os incentivos são ainda melhores para o Reino Unido, porque isso nos tornará tão fortes que faremos mais negócios com vocês. É um elemento muito importante para impostos, para todos os aspectos, cortes de regulamentação. Esse projeto de lei acredito que seja o maior projeto de lei desse tipo na história deste país. E o presidente Johnson e o líder Tooney fizeram um trabalho incrível. Quero dizer, vou te informar, precisamos conseguir uma votação, mas temos muito apoio para esse projeto de lei. E, se isso acontecer, além de todos esses acordos comerciais que estamos fazendo, este país atingirá um ponto que é melhor você sair e comprar ações agora. Deixe-me te dizer, este país será como um foguete que sobe direto. Serão números que ninguém jamais viu antes. Esse é um elemento muito importante de tudo isso. Você sabe, se conseguirmos isso. Se você não conseguir, e os democratas estão lutando contra isso apenas porque querem lutar, eles têm a síndrome de aversão a Trump. Eles não lutariam. Se você tivesse uma pessoa normal, se tivesse algum sujeito rígido sentado atrás de você, eles estariam bem. Mas eles têm a síndrome de aversão a Trump. Você sabe, o senador Schumer se tornou um palestino. Ele é bem-vindo. Eu não sei quando eles vão fazer a cerimônia para ele, seja qual for a cerimônia. É terrível o que aconteceu com os democratas. Então, um elemento muito, muito importante de tudo, do que estamos fazendo, não relacionado a hoje, mas relacionado no sentido de que faremos, se isso passar, faremos ainda mais negócios com o Reino Unido. Teremos tanto. É o maior corte de impostos da história. Vai fazer nosso país peculiar. Vai ser um incentivo, como você sabe, com a dedução basicamente para o trabalho. Você trabalha, você constrói, você planta, etc. Sua dedução vai ser o maior projeto de lei já aprovado, o maior projeto de lei já aprovado. É por isso que chamamos de grande e belo projeto de lei. Presidente anunciou um novo indicado para o Emmy. Estados Unidos. Claro. General sem residência concluída. Então, você pode explicar por quê? Você pode explicar por quê? Ela é uma, sim, porque Bob achou que ela era fantástica. Ela é uma mulher brilhante que passou por Stanford. E, pelo que entendi, ela basicamente queria ser acadêmica em vez de cirurgiã. Acho que ela se formou em primeiro lugar na sua turma em Stanford. Bob realmente achou que ela era ótima. Eu não a conheço. Eu ouvi a recomendação de Bob. Eu a conheci ontem e uma vez antes. Ela é uma pessoa muito destacada, uma grande acadêmica, na verdade. Então, acho que ela será ótima.
Você é indicado para procurador dos Estados Unidos. Procurador de DC, você tem um plano B se este senador não... Ele é uma pessoa fantástica. Ele não estava recebendo o apoio das pessoas que eu achava. E ele fez um trabalho muito bom. O crime caiu 25% durante o período dele. Estou muito desapontado com isso. Mas eu tenho tantas coisas diferentes que estou fazendo agora com o comércio. Você sabe, eu sou uma pessoa só. Eu só posso fazer, boom, eu só posso levantar aquele pequeno telefone tantas vezes em um dia. Mas temos outra pessoa que será ótima. Eu só quero dizer que Ed é inacreditável e espero que possamos trazê-lo para, seja no DOJ ou qualquer outra coisa, de alguma forma, porque realmente é excepcional. Para mim, foi decepcionante. Vou ser honesto, tenho que ser direto. Fiquei desapontado. Muitas pessoas ficaram desapontadas. Mas é assim que funciona às vezes. Você sabe, é assim que funciona. E ele não foi rejeitado, mas sentimos que seria difícil. E temo outra pessoa que vamos anunciar nos próximos 2 dias que será ótima. Senhor. Presidente. Com países como a Flórida e a Nova Zelândia dizendo que vão escrever isso em certos produtos, quanto tempo você acha que o público americano deve ser paciente? Sim, bem, eu não acho que eles estão dizendo isso apenas para tentar negociar acordos comigo. Eles não estão. As tarifas são a coisa mais mal compreendida, talvez em qualquer forma de negócio, em qualquer lugar nos negócios. Muitas vezes, o país as absorve. Muitas vezes, a empresa absorve isso. As pessoas não absorvem isso. Se a Ford fizesse isso, não venderiam carros. E se a Mattel, eu não sei, não tenho tanta certeza. Eles também disseram que são o único país que ouvi dizer, bem, vamos contra-atacar. Vamos tentar ir para outro lugar. Tudo bem, deixe-o ir e ele colocará uma tarifa de 100% nos seus brinquedos. E não venderá um único brinquedo nos Estados Unidos. E esse é o maior mercado deles. Eu vi ele falando sobre como vai contra-atacar. Eu disse, o quê? Eu não gostaria de tê-lo como executivo por muito tempo. As pessoas da Ford que conheço muito bem, o que estão fazendo é negociar conosco ao dizer isso. Mas não achamos que isso vai acontecer. Olha, eu publiquei uma verdade hoje e dizia que o gás está em baixa, a gasolina está em baixa, a energia está em baixa. Os mantimentos estão em baixa, os ovos estão em baixa. Quer dizer, ovos, muito obrigado, mas os ovos estão em baixa. Quando eu cheguei na primeira semana, vocês me atacaram com ovos. Eu disse, o que diabos aconteceu com os ovos? Os ovos estavam subindo cerca de 170% e continuavam subindo. E eles disseram, não encomende nenhum para a Páscoa. E estávamos pensando em encomendar ovos de plástico como todo mundo estava fazendo. E Brooke fez um trabalho fantástico. Agricultura. Brooke fez um trabalho fantástico. E tivemos centenas de milhares de ovos aqui no gramado há apenas 2 semanas na Páscoa. Mas você dá uma olhada no custo. A energia está em baixa. Até mesmo as taxas de juros estão em baixa. Agora, se o presidente do Fed, Jerome, se ele baixasse as taxas de juros, como a China fez, como eu acho que o Reino Unido fez, mas como muitos outros países fizeram, é como combustível de avião. Seria ótimo, mas ele não quer fazer isso. Eu acho que ele não quer fazer isso. Provavelmente, ele não está apaixonado por mim. Acho que é isso. É meio que uma razão maluca, mas é assim que a vida é. Qualquer um na posição dele seria como combustível de avião. Mas mesmo sem isso, estamos indo bem. Mas lembre-se disso, sabe? Eu vi vocês reportando nos últimos meses que se fizermos isso, sabem, os preços vão disparar. Bem, os preços dos alimentos estão caindo. Tudo isso está caindo. A madeira está caindo, o petróleo. Se foi, quero dizer, tivemos aquele negócio quebrando 60, certo? $60 por barril e $1,98, $1,99 em alguns casos. Indo nessa direção. Não, eu acho que tem sido incrível, na verdade. E o que é bom nisso é que dá ao consumidor mais dinheiro e proporciona uma vida melhor. Porque acabamos de sair da pior inflação na história do nosso país. Eles dizem 48 anos, mas Biden realmente bagunçou. Ele estragou a energia. E ele também gastou muito dinheiro. Ele estava gastando no golpe das notícias de Greer. E isso é como jogar o dinheiro fora. Vi aquela bela janela atrás?
Pegue o dinheiro, jogue-o direto por aquela janela, porque é a mesma coisa. Ele acabou de gastar 10 trilhões de dólares. Ele desperdiçou. Não só foi ruim, foi um negativo. Não foi nem como se ajudasse um pouco. Foi um verdadeiro negativo. E além disso, eles deixaram 21 milhões de pessoas entrarem em nosso país sem qualquer identificação, nada. Simplesmente os deixaram entrar. É muito, muito triste. Bem, faremos mais uma ou duas. Sim. Por favor. Vá em frente. Calma. Estou com o Daily Telegraph. Você me conhece de... Eu conheço. Brent o Conan. Preocupado você está? Com a dependência do Reino Unido em relação à China e ao dinheiro chinês nos mercados financeiros, exportações chinesas. Não estamos preocupados. Honestamente, não estou preocupado com nada. Se eu estivesse, eu nem estaria aqui agora. Se eu estivesse preocupado com alguma coisa, e não seria isso, mas eu não estaria aqui agora. Não estamos preocupados. Acredito que teremos uma relação muito boa com a China e uma relação justa. E ela vai crescer e se expandir. Ela vai crescer. Por exemplo, se eles abrirem o país, será a melhor coisa que a China já fez por si mesma. Eles ainda não sabem disso porque, você sabe, tem sido um sistema diferente. Mas será a melhor coisa que já aconteceu à China. As pessoas ficarão mais felizes. Eles comprarão por menos. Eles verão coisas que nunca viram antes e estarão comprando-as. E isso, realmente, criará uma grande paz a longo prazo. E se eu pudesse perguntar uma das... Tem frango clorado, a forma importada e carne tratada. Como está lá? Essa questão sendo abordada, resolvida nessas conversas sem algo que esteja nas negociações? Bem, você sabe, James, eu diria apenas que está muito claro em termos nos termos principais que vamos discutir todos esses tipos de questões. E obviamente o país importador, seja nós ou eles, tem que seguir as regras sobre esses tipos de coisas. Mas o ponto é que as regras devem ser baseadas na ciência e nossa expectativa. Sabemos que o Reino Unido também acredita nisso, então buscamos um acordo. Queremos que os consumidores em cada país escolham o que querem e fornecer a eles a informação. Ok, temos uma EPA incrível liderada pelo administrador Zeldin, que está nisso, então as conversas continuam. Mas estamos muito confiantes em nossos produtos, com a imprensa. Um ótimo produto abrindo os mercados é algo sem precedentes. Acho que é isso. Sim, é meio que uma rua. Washington, vimos o mercado de ações. Para esses agricultores aqui na América. Agora vai se recuperar? Eles disseram, tudo isso é um sonho, e este é um difícil. Este é alguém que disse, bem, isso é fácil. Acho que isso é muito mais difícil do que qualquer outro acordo porque eles estão nisso há tantos anos, décadas, tentando fazer esse acordo. E é muito conclusivo, e é um ótimo acordo, e é um acordo muito grande. Não, isso é apenas o começo. Vamos ter conferências, ou em algum momento não teremos conferências. Acabamos de divulgar uma declaração de que acabamos de assinar com este país, aquele país. E, depois que vários desses forem concluídos, ninguém terá pessoas suficientes para fazê-lo. Vamos apenas anunciar que o país X vai pagar isso. Se eles abrirem, vão fazer isso e aquilo. E então eles vão se abrir. Todo mundo quer estar aqui, sabe? É aqui que eles querem fazer compras. Eles querem comprar neste país porque temos o consumidor. E temos o consumidor como ninguém mais. Sabe, se este país fosse mau, o mundo inteiro iria mal. Mas nós o salvamos de ir mal, sim. E quanto à questão do controle da internet, você pensa em novos softwares. Fico feliz que você me perguntou sobre isso porque eu vou falar agora com os chefes das companhias aéreas e tudo mais. Então eu estava tudo preparado antes de termos a eleição fraudada. Para entregar um sistema novo e lindo para uma empresa que iria fazer tudo, uma das melhores empresas do mundo. E você conhece muito bem, sabe, há 3 ou 4 delas que fazem isso. E quando eles assumiram, Buttigieg, que não tem ideia, sabe, ele vai trabalhar de bicicleta. Para ser justo, com seu marido na garupa, o que é uma relação amorosa e agradável. Mas ele não tinha a menor ideia. Esse cara não tinha a menor ideia. E ele é realmente um candidato à presidência entre ele e Crockett. Você pode ficar com esse partido. Mas ele não sabia o que estava fazendo. E ele pegou
O que eles chamam de sistemas secos, sistemas onde você tem fios na terra, enterrados na terra ou algo assim. Então você tem os sistemas ao ar livre onde você tem satélites, e você não pode mesclá-los. Qualquer pessoa saberia disso se passasse cerca de 2 meses estudando na escola, se estudasse esse tipo de coisa. Ele fez. Eles gastaram dezenas de bilhões de dólares tentando pegar equipamentos antigos e quebrado e integrá-los em equipamentos novos, existentes com equipamentos totalmente novos. É um dos maiores. Eles gastaram cerca de 40 bilhões de dólares. E o que eles fizeram foi piorar. Porque não funciona junto. Não pode fazê-los funcionar juntos. Se possui satélite, você precisa de satélite, senão todas essas diferentes tecnologias. Algumas delas com 50 anos e estão tentando integrá-las e acabam gastando o dobro do dinheiro que deveriam. Você poderia ter comprado um sistema totalmente novo. Então, temos um cara muito bom que todos vocês conhecem. Shane Duffy é o chefe de transporte. Eu dei a ele uma lição de 10 minutos sobre compras e ele se tornou realmente bom. E agora estamos no mercado para comprar um sistema novo e maravilhoso. O helicóptero que colidiu com o avião a 400 pés não deveria ter acontecido. O que teria acontecido é que todos os tipos de alarmes e sirenes teriam disparado 3 minutos antes daquele acidente acontecer, se você tivesse o equipamento certo, mas eles não tinham. E o novo equipamento é inacreditável o que ele faz. Você pode ter, você nem mesmo. Bem, eu ia dizer algo, mas você sempre, na minha opinião, você sempre precisa de pilotos. Eu quero pilotos, mas você nem precisaria ter pilotos. Este sistema é tão incrível o que eles podem fazer, mas temos um sistema que está obsoleto. O que eles fizeram é o pior. Eles tentaram combinar as coisas antigas e quebradas com as coisas novas. Você não pode combiná-lo. Qualquer um deveria saber. Então, Biden, você acha que Biden descobriu isso? Eu não acho. Você acha que ele tem alguma ideia? Ele não sabe o que está acontecendo. Então aqui está a história. Vamos comprar um sistema totalmente novo, que será licitado em breve, um sistema de última geração que cobrirá o mundo inteiro. Vou te dar um exemplo. Quando meu piloto, agora eu tenho pilotos militares, mas antes disso, eu tinha pilotos muito bons, ótimos pilotos. Eles pousavam, e eu não vou te dizer qual país, mas eles usavam um sistema de outro país. Eles nem usavam um sistema dos Estados Unidos. Então, se eu estou pousando em Nova York, ou Flórida ou Tennessee, eles estão usando um sistema de outro país. Eu disse, por que é assim? E eles estavam, você sabe, eles não estão no negócio, mas eles apenas disseram que nosso sistema não funciona, senhor. E eu disse, poxa, isso é bem triste. Mas estávamos todos prontos para entregar para, você sabe, olha, você tem Aration, e você tem diferentes empresas assim, inúmeras empresas, e você tem empresas que fariam isso como a IBM, por exemplo. Mas e você dá um acordo, um contrato, eles deram centenas de contratos, eles tinham escavadores. Eles tinham não escavadores, eles tinham pessoas que se concentravam em satélites, eles tinham centenas de contratos diferentes, um contrato onde um cara está controlando tudo. Você precisa de uma trincheira. Eles cavam uma trincheira. Se você não cavar a trincheira, eles não culpam você. Você não cava. Então eles dizem, queremos um custo adicional. Temos tudo pronto. Vamos fazer. Nós teríamos feito, exceto que a eleição tomou um rumo um pouco estranho. Mas a segunda não. Essa era grande demais para ser manipulada. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. De nada. Obrigado.